Capítulo 3. Como simplificar o currículo? E se tivermos entendido tudo errado? E se os livros que usamos, os projetos de história que formulamos, ou o número de lições de matemática que fizemos em um ano não importassem? Famílias educadoras gastam uma quantidade excessiva de tempo pensando sobre o currículo. Mas considere por um instante. E se quando comparamos programas de ensino de ortografia e escolhemos livros de matemática, não estivéssemos de fato tratando do currículo? O currículo não é um produto que compramos. O currículo é o conteúdo que ensinamos. O currículo é a matéria que incorporamos à realidade que amamos. A forma e o modelo das experiências de aprendizado dos nossos filhos. Se começarmos a pensar sobre a escola no sentido de encontrar certas ideias e dominar determinadas habilidades, ao invés de terminar um livro em especial ou passar conteúdo, estaremos livres para aprender muito mais do que se nos prendermos a uma categoria de recursos impressos. É claro que nos valeremos dos recursos impressos para alcançarmos nossos objetivos, mas seu conteúdo será nosso servo, não nosso mestre. A maior parte das famílias educadoras que conheço leva muito a sério a escolha dos materiais impressos. Essa preocupação é importante. Os recursos impressos ajudam a cultivar sabedoria, virtude e eloquência nos alunos. Se forem cuidadosamente selecionados e repletos de beleza, então os livros nos ajudarão a ensinar nossos filhos a amar aquilo que é amável. Serão obras que contribuirão na formação das afeições e na orientação dos nossos alunos diante do que é bom, belo e verdadeiro. Portanto, a maneira que interagimos com nossos filhos enquanto usamos o material importa muito mais do que o fato de o terminarmos ou não. Ao invés de focar naquilo que precisamos cobrir em determinado ano, talvez fosse útil pensar sobre o que não cobrir, mas dominar. Afinal, se nossos olhos estiverem tão fixados na linha de chegada a ponto de perdermos todo o processo, o que ganhamos de fato com o nosso esforço? O que você valorizaria mais? Saber que seu filho leu mecanicamente 4 peças de Shakespeare esse ano ou vê-lo se maravilhar com Henrique V? Ter uma impressionante lista de livros já lidos ou mergulhar em obras específicas escolhidas a dedo que nutrem o coração e a mente e a alma? De fato, importa se, até o final do ano, seu filho terminou todos os exercícios de matemática do livro? Ou ao contrário, seu coração se regozijará por ele ter compreendido as propriedades distributivas a ponto de percebê-las a 1 quilômetro de distância e, deslumbrado com suas estruturas, conseguir usá-las com facilidade e desfrutar de sua precisão? O modo como você ensina é tão importante quanto o conteúdo ensinado. O que o seu ritmo ou o seu exemplo transmite ao aluno. Quando o seu aluno experimentar o aprendizado como um mergulho, conversando sobre grandes ideias e se entregando à beleza e à verdade de um clássico ou a algum problema algébrico que se resolve perfeitamente, como sempre, quando o aprendizado for mais uma liturgia do amor do que uma labuta diária, só então ele perceberá todo o seu próprio potencial como pupilo. Os melhores momentos de aprendizado costumam acontecer quando a criança se depara por ela mesma com uma ideia. Somos responsáveis por apresentar o banquete, mas nem sempre conseguimos prever quando ou como esse encontro acontecerá. Ele provavelmente não será tão organizado e quantificável quanto pensamos que deveria ser. Eis uma verdade difícil com a qual precisamos nos acostumar. A maior parte dos melhores momentos de aprendizado não pode ser metrificada, medida ou simplesmente demonstrada.
Os encontros que formam o coração, a mente e a alma dos nossos filhos acontecem quando nossas crianças entram em contato com grandes livros, aprendem a fazer perguntas complexas e têm a mente moldada para pensar de forma lógica. Por vezes, esses encontros se manifestam na forma de uma dedicação em latim, uma prova de matemática, uma redação. Às vezes se manifestam mediante uma tarde usada para ler poemas em voz alta, tomar chocolate quente, observar a neve cair lá fora. Não somos capazes de enxergar o que acontece no coração do nosso filho quando ele se encontra com Oliver Twist pela primeira vez, ou quando se depara com uma estrutura gramatical e percebe de imediato que soa antinatural. O sabe o porquê está fora da ordem racional de sua língua materna. Ficamos distraídas demais com o ritmo. Precisamos terminar mais 3 lições de matemática até o Natal, dizemos a nós mesmas, senão ficaremos atrasados. É sábio avaliar o nosso ritmo à luz de nossos filhos. O problema surge quando valorizamos mais nossos cronogramas e os colocamos acima do filho que Deus nos confiou. Independentemente de concluir ou não o seu currículo em dezembro, de terminar ou não todas as lições do livro, de fazer ou não tudo o que planejou fazer, realmente não importa, especialmente se estiver apenas cobrindo o material, enquanto diminui o amor de seu filho pelo aprendizado. O ritmo não importa se você estiver buscando velocidade à custa do domínio e do amor pela verdade, pela bondade, pela beleza. Mude o padrão de avaliar o seu próprio sucesso. A qualidade do estudo importa muito mais do que a mera quantidade de aprendizado. Diminua a carga. Meu marido adora fazer mochilão em lugares inóspitos. Em uma de suas primeiras viagens, ele pegou sua mochila, como qualquer outro mochileiro, e se aprontou para aquele final de semana com tudo o que pensou que poderia desejar ou precisar ao longo da jornada. Em seguida, ele montou uma lista, juntou todos os suprimentos e os posicionou sobre a mesa de jantar, para ter certeza de que tinha tudo de que precisava antes de guardá-los. Uma vez cheia, a mochila pesava cerca de 30 quilos ou mais. Meu marido tinha noção de que aquele peso dificultaria a caminhada, mas sendo ainda um iniciante, o entusiasmo estava lá em cima. Por fim, ele colocou a mochila nas costas e partiu. Depois de 2 quilômetros, a mochila não mais parecia ter 30 quilos. Ela parecia pesar 100 quilos. Com as alças cravando em seus ombros, aos poucos meu marido começou a diminuir o passo. Esforçando-se por se divertir, várias vezes quis desistir. Tentando aliviar o fardo, começou a jogar objetos não essenciais na fogueira da noite anterior, antes de prosseguir com a caminhada. Afinal, cada grama importa quando há bolhas queimando seus pés e seus ombros estão doendo. Mas já faz um tempo que meu marido desistiu dos mochilões tradicionais. Agora ele pratica o que chamam de mochilão ultraleve. A diferença? Só entra na mochila aquilo que é absolutamente essencial. Cada grama é levado em consideração com o máximo de cuidado e medido meticulosamente. Sem água extra, a água pode ser filtrada a partir de outras fontes ao longo do caminho. Nem comida a mais. Os cálculos são feitos de antemão, a fim de que o mochileiro saiba exatamente do que precisará. Muitos mochileiros que praticam o modelo ultraleve chegam ao extremo de cortar a escova de dente pela metade. Aquela pequena parte plástica pesa quase nada, mas cada grama conta. Os gramas tornam-se quilos e transformam-se em toneladas durante a jornada. Se o mochileiro quer curtir a caminhada e chegar ao seu destino, fazendo mais do que se espatifar de costas no chão,
ofegante, tentando respirar e se sentindo incapaz de dar outro passo, ele simplesmente não pode levar peso a mais. Qual é a implicação disso para as mães educadoras? A cada ano letivo que se inicia, você entope sua mochila com tudo que julga necessário e provável para a jornada. Ou você vai pela via da concisão, diminuindo a quantidade de objetos. Garanto que em abril, já a 2 quilômetros trilha dentro, se a sua mochila estiver cheia de coisas supérfluas, você terá vontade de desistir. A única forma de combater essa vontade de desistência é, antes de tudo, certificar-se de não carregar uma carga pesada demais, que vai além das suas forças. Talvez o maior erro que as mães educadoras cometem, de modo geral, é complicar demais as coisas. Afinal, o currículo não é um objeto que você compra. O projeto curricular de uma família educadora é um empreendimento robusto demais para ser adquirido online ou delimitado por um conjunto de aulas. O currículo de uma família educadora é o acúmulo de encontros cujo objetivo se volta a formar a alma e moldar o intelecto do aluno. Uma pilha de livros, horas de leitura, poesia, longas caminhadas ao ar livre, voltas de bicicleta, soletração, idas ao pomar e à horta, sentar-se por horas com o bebê no colo, folhear livros ilustrados, cantar rimas bobas, problemas algébricos, visitas à biblioteca, idas e vindas, sair de vez em quando, reunir-se para jogar jogo de tabuleiro ou para ouvir uma boa história numa noite de inverno, fonologia e fonética, trabalhos manuais, redações, fazer um vulcão para o projeto de ciências, projetos com mapas, desenhos, boa música, conversa sobre qualquer coisa que há debaixo do sol, cultivar um jardim, estudar uma página de gramática, memorizar uma nova informação, almoçar com o vovô e com a vovó, acampar em janeiro. Viva a sua vida, saboreie ideias, batalhe. Recorde-se, pense, dialogue. Eis um currículo que você não pode comprar, mas em cujos frutos o coração e a mente do seu filho se banqueteará ao longo dos próximos anos. Trata-se de um currículo completo e robusto, no entanto simples. Sua simplicidade se encontra em saber que escolhemos as melhores partes dos ingredientes essenciais, aqueles elementos chaves que exercerão um impacto inestimável sobre a vida dos nossos alunos. Mas como saber o que eu devo escolher? Como simplificar quando há tantas coisas a serem levadas em consideração? Quando o mundo se encontra imenso e glorioso e cheio de deslumbramento e de beleza? Como ter certeza de que nossas mochilas não estarão abarrotadas de objetos desnecessários desde o primeiro passo de nossa caminhada? Desobstruindo a visão. Separemos um momento para nos atermos ao pensamento clássico acerca do ensino com serenidade e qualidade. Para a maioria de nós, educar com fundamento e alicerce no repouso significa simplificar e diminuir nossa carga. Sabemos que precisamos começar com a entrega, que a oração é fundamental e que nossa rotina diária é solo sagrado. Mas tudo isso soará sem sentido se não entendermos como implementar o descanso em nossa realidade diária. Em Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, C.S. Lewis nos alerta contra combater uma enchente com extintores de incêndio. Não é isso que fazemos? Percebemos que um dos nossos filhos está atrasado em determinada disciplina, que os exercícios não estão sendo resolvidos com eficiência e que não estamos progredindo como desejávamos. Mas ao invés de avaliar o real problema, pegamos o extintor mais próximo e começamos a usá-lo em nossos filhos. Estamos atrasados em matemática? Mais matemática. Estamos cansados e sobrecarregados? Comece tudo de novo.
Muitas de nós nos consumimos com responsabilidades demais. Dessa maneira, a educação, seguindo os nossos esforços de provar que o ensino e o aprendizado estão ativos, torna-se uma lista a ser preenchida em um monte de atividades compartimentadas. Enlouquecemos quando tentamos facilitar esse tipo de aprendizado frenético e quantitativo. Normalmente, ou nos tornamos capatazes sem nem nos darmos conta disso, ou acabamos desistindo de tudo, aceitando a ilusão de que relacionamentos felizes e saudáveis não coexistem com as exigências da educação domiciliar. Há, no entanto, outro caminho, o qual consiste em abandonar o trem desgovernado e repensar o modelo adotado no momento para, de maneira intencional, começar a participar de uma educação saudável e serena. O primeiro passo para simplificar o currículo é clarear a visão. Se não soubermos que caminho tomar, se não tivermos noção de qual é o propósito que temos com nossos filhos, com o ensino domiciliar e com a nossa cultura familiar, será impossível saber o que deve entrar e o que deve sair da nossa bagagem. E mesmo quando percebemos que algo precisa ser cortado da emenda a fim de reter a paz no lar, não sabemos fazer esse corte. É indispensável que tenhamos uma visão clara a fim de tomar decisões difíceis sobre o que cortar. Gosto de imaginar meus filhos daqui a 20 anos. Eu os imagino sendo questionados acerca do passado, da infância e da adolescência, enquanto comem com alguns amigos. Você foi educado no ensino domiciliar? Afirma uma amiga. E logo em seguida, emenda a pergunta: mas afinal, como foi estudar em casa? Quais palavras, expressões ou orações quero que meus filhos usem para descrever sua infância sobre o ensino domiciliar? Mesmo sem se aprofundar nessa questão, escreva o que você gostaria que os seus filhos respondessem a essa pergunta. Quais termos você gostaria que os seus filhos empregassem para descrever a infância que tiveram com o ensino domiciliar? Não precisa ir muito longe pensando nisso. Basta observar a superfície. É nela que se encontra o que você mais valoriza. Muitas são as coisas que não conseguimos controlar na criação dos filhos e no ensino domiciliar. Mas uma coisa que, sim, podemos fazer é moldar o ambiente. Por exemplo, algumas das palavras, expressões, orações que desejo que os meus filhos usem quando descreverem a infância na educação domiciliar são calorosa, aberta ao diálogo e infundida em verdade, bondade e beleza. Posso não ter controle sobre os traços de caráter que os meus filhos terão quando adultos, ou se acreditarão ou não nas verdades que terei tentado lhes transmitir por anos. Mas sim, posso, desde agora, garantir-lhes um lar repleto de conversas calorosas e afetivas, repleto de belas histórias e boas experiências. Posso fazer tudo ao meu alcance a fim de criar uma atmosfera que os nutra dessa maneira, para que, mesmo quando eu falhar, e tenho certeza disso, eu vou falhar, mesmo quando os dias forem difíceis, e pode ter certeza, eles serão, haja um fundamento que nos ajudará a atravessar os percalços e as irregularidades do caminho. Quando analiso o meu currículo, tentando diminuir o que deve sair e o que deve permanecer, tentando tirar itens não essenciais da minha mochila, posso usar aquelas descrições em que pensei acerca da minha educação domiciliar, calorosa, aberta ao diálogo e etc., como uma espécie de teste decisivo. Se eu estiver decidindo se mantenho ou não determinada disciplina, lição ou livro, passo a decisão pelo meu filtro. Se algo desse material não promove afeto, diálogo ou mesmo a contemplação da bondade, da verdade e da beleza, então o conteúdo precisa ser cortado.
clarear sua visão com algumas poucas palavras, expressões e orações é uma forma prática de começar com o propósito final em mente e de enfatizar o que realmente importa. 5 formas de simplificar o currículo. No meu caso, alguns princípios são especialmente úteis na hora de simplificar o currículo, seja adquirido, seja criado por mim. Considero extremamente útil trabalhar com poucas disciplinas, fazer integração quando possível e aceitar a limitação de materiais publicados. Também considero útil rememorar, sobretudo, o motivo de eu praticar o ensino domiciliar e, a partir daí, separar um tempo de reavaliação, a fim de que os momentos e a ordem em família sejam usados da melhor forma. Tratemos, portanto, de cada uma dessas estratégias. Faça menos. A maneira mais conveniente de simplificar o seu currículo é simplesmente diminuir a quantidade de disciplinas estudadas por ano. Quem disse que você precisa estudar matemática, composição literária, ciências, história, idiomas estrangeiros, religião, vocabulários técnicos, caligrafia artística, belas artes, música e poesia ao longo do ano inteiro? Eis um segredinho: você não precisa. E é mais que possível que, se estiver tentando estudar todas essas disciplinas ao mesmo tempo, você, bem provavelmente, não está tendo qualidade no ensino de nenhuma delas. Sim, queremos uma educação ampla e generosa para os nossos filhos. Queremos que eles tenham uma compreensão abrangente desse belo e grandioso mundo em que vivemos, das trágicas falhas e gloriosas descobertas ao longo da história, da beleza lírica, da prosa e da poesia, da ordem e da arte da matemática. Mas como o Dr. Christopher Perry me ensinou por meio da máxima em latim, multum non multa, muito profundo, não muitas coisas. A amplitude é atingida por meio da profundidade. Nossos filhos recebem uma educação ampla quando se aprofundam em algumas disciplinas cuidadosamente selecionadas, não quando passamos superficialmente por 10 delas. O que a maioria dos modelos curriculares provê hoje em dia é um panorama de tudo e um domínio de nada. Nossos filhos, portanto, acabam recebendo uma educação com uma extensão de 2 quilômetros e a profundidade de 2 centímetros. Essa não é a verdadeira educação clássica. Precisamos desafogar nossos filhos da superficialidade e aprofundá-los naquilo que verdadeiramente vale tempo e energia. Quando, porém, nos valemos desse princípio, é importante que escolhamos com cuidado aquilo que pretendemos estudar. Já que vamos enfatizar poucas disciplinas, queremos ter certeza de que tudo é de qualidade, certo? Perceba que eu não disse as melhores disciplinas. Isso porque a incessante busca da mãe educadora pelo perfeito pode acabar gerando caos e confusão. Essa não é a melhor forma de educar com serenidade. Se cortar por completo algumas disciplinas do seu currículo parece ser impossível ou imprudente aos seus olhos, considere simplificar a essência das disciplinas. Por exemplo, em nossa casa, estudamos geografia seguindo o método da Charlotte Mason. Dou à minha filha, em idade do ensino fundamental, uma folha com os contornos de um continente, um atlas, e em seguida peço a ela que nomeie 2 países e 2 corpos de água. Minha filha faz o que eu peço e deixa a atividade de lado. Geografia feita. No dia seguinte, entrego mais uma folha de contornos do mesmo continente e lhe peço que nomeie aquilo que ela consegue se lembrar do dia anterior. Às vezes minha filha se lembra de tudo,
mas normalmente se esquece de algum elemento. Não tem problema. Entrego-lhe o atlas mais uma vez e peço que escreva novamente os nomes dos quais não se lembrou e depois acrescente mais 3 países e mais 2 corpos d'água. Finalize essa parte, deixamos a atividade de lado. No dia seguinte, siga o mesmo processo, e no próximo dia, e no outro, e assim por diante. Essa é uma maneira extremamente simples e eficaz de ensinar geografia aos nossos filhos. A propósito, os meus sempre aprendem bastante quando praticamos essa rotina. Entretanto, tenho a tendência de deixar que outras coisas surjam. Vejo um livro como atividades de mapas e o acrescento ao currículo, pensando que talvez minha filha esteja perdendo algum conteúdo tratado especialmente naquele livro. Afinal, tomará no máximo 15 ou 20 minutinhos por semana. Logo, não há problema em acrescentar esse currículo à nossa agenda, certo? Daí, uma amiga em nosso grupo de famílias educadoras me conta sobre os estudos de geografia baseados em literatura que está fazendo com seus filhos. E aquilo soa maravilhoso demais para que eu deixe de lado. Então, os acrescento também ao nosso currículo. Depois, descubro um jogo de computador que estimula o conhecimento de estados e capitais, e um jogo de tabuleiro que ajuda a nomear os países de acordo com os seus formatos. Cada uma dessas atividades parece simples o suficiente e todas valem muito a pena. Então, aos poucos, acrescento-as à nossa rotina até começarem a ir mal em tudo. Conclusão: nosso progresso começa a cair e eu fico me sentindo um fracasso como professora de geografia. Qualquer disciplina pode apresentar esse ciclo e muitas de nós, ano após ano, acabamos entrando nele. Seria natural já termos saído dele para nunca mais voltarmos, concorda? Considere usar a 4ª estratégia desse capítulo um pouco mais adiante e tire um tempo a fim de rever o que você adotou para o ano letivo. Certifique-se de não deixar que os acréscimos atrapalhem as melhores partes do seu currículo. Outra estratégia para escolher tais recursos impressos, manter e quais retirar é perguntar a si próprio o seguinte: se eu não tivesse esse recurso na minha prateleira, quanto estaria disposta a pagar para tê-lo? Se a resposta for não muito, provavelmente esse material pode ser mantido fora do currículo. Integre. Perceba, enquanto estiver lendo em voz alta as aventuras de Robin Hood, você não estará simplesmente dando aula de literatura. Leia com calma e devagar, deleitando-se em suas páginas, tirando tempo para contemplar as ideias contidas na narrativa e discuti-la com seus filhos, para então perceber que está estudando e ensinando história, geografia, redação, vocabulário, teologia e até mesmo filosofia. Não se trata de brincadeira, trata-se de uma batalha. Penso na integração como um forte golpe curricular. Quero escolher materiais impressos e disciplinas que me darão um bom retorno. Então, tento pensar cuidadosamente antes de acrescentar qualquer conteúdo aos meus planos. Quanto valor esse livro, currículo, atividade acrescenta ao meu currículo? Esse valor é o bastante a ponto de valer o tempo a ser empregado? É por isso que nossa família optou por estudar latim, priorizar a leitura em voz alta acima de praticamente tudo, e também porque não sou fã de projetos mão na massa, que consomem tardes inteiras sem permitir que haja domínio do material estudado ou envolvimento com grandes ideias.
Em detalhes, essa estratégia funciona de diferentes formas com diferentes famílias, mas o princípio permanece. Nossa vida é, por natureza, integrada. Nosso dia de estudos deve refletir essa realidade de integração. Compreenda as limitações do material impresso. Os recursos impressos que você usa e costumava chamar de currículo, como livro de matemática ou caderno de caligrafia, existem para auxiliá-la no ensino dos alunos. Lembre-se de que é você quem deve dominar os materiais impressos e não o contrário. Adquirir ou não um currículo pronto é um fator que, no final das contas, não importa. Esqueça todas aquelas discussões acaloradas sobre estar ou não cedendo ao sistema escolar em casa. Caso haja uso de livros didáticos ou currículos prontos. Conheço famílias educadoras que não se valem dos livros didáticos e têm sucesso, e famílias que se valem dos livros didáticos e também têm sucesso. Não creio que esse seja um debate relevante a ser tratado se desejamos ensinar com serenidade, sendo efetivas como mães educadoras e desfrutando de felicidade, contentamento e paz inabaláveis. Você está instruindo seres humanos, seres vivos, que respiram e foram criados à imagem e semelhança de Deus. Os recursos existem para ajudá-la a cumprir com seu dever. É simples assim, mas acabamos nos esquecendo dessa realidade quando ficamos enroladas com o passar por todas as lições de matemática antes do fim do ano, ou terminar cada experimento de ciências do livro antes de julgarmos que foi bom o bastante para prosseguir. Lembre-se, o número de páginas que lemos de um livro em um dia não importa tanto quanto o que acontece na mente e no coração dos nossos alunos. E, por falar nisso, o que também acontece em nosso interior. Na verdade, se o aluno realmente aprende a amar uma arte, como a matemática, é mais provável que ele continue seus estudos de matemática, ou história, línguas, literatura, em seu tempo livre. Você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem disso. Mas precisamos começar a colocar esses ensinamentos em prática. Ficamos patinando sem sair do lugar porque não pensamos em outra coisa senão em acabar o currículo impresso. Como se concluir a última página do livro no final do ano fosse, de alguma forma, automaticamente dizer que nossos filhos aprenderam alguma coisa. Fato é que eles realmente aprendem algo disso tudo, mas pode ter certeza de que não é a mensagem que queremos que internalize. Estamos educando seres humanos, não livros. Na verdade, um bom livro geralmente é o melhor professor. É de máxima importância, no entanto, que compreendamos as limitações do currículo. Precisamos parar de tentar transformá-lo em algo que ele não é, esperando que entregue uma realidade sem nunca ter sido criado para fazê-lo. Reflita sobre as suas práticas educativas. Você reserva um tempo específico para considerar e avaliar sua prática de ensino e educação domiciliar? Uma prática que tem me ajudado a ensinar com base na serenidade e refletir o respeito dos meus métodos, considerando-os cuidadosamente em momentos de revisão, isso é, planejar-me antecipadamente para períodos de avaliação ao longo do ano. Planejo reavaliar nossa agenda e nosso currículo e os alunos individualmente a cada período de 6 semanas. Esse planejamento me ajuda a prosseguir com consciência ao longo do esforço diário, sem me tornar vítima de um cronograma frenético da ansiedade ou de uma mudança impulsiva no currículo. Eu costumava ter um mau hábito de mudar nosso material didático bem no meio do ano. Chegávamos a alguns conteúdos mais complexos de matemática e então
eu imediatamente cogitava se não precisávamos mudar para o outro livro. Talvez estivéssemos usando o currículo errado. Talvez meu aluno seria melhor servido com outro material. A mente de uma mãe educadora atormentada por pensamentos desse tipo simplesmente não consegue ter paz. Mesmo que tivesse despendido um bom tempo escolhendo o currículo antes do ano letivo, acabaria duvidando de minhas escolhas e me preocupando à toa. Para piorar, sou inclinada à impulsividade, e daí costumo compensar minhas ansiedades e preocupações com paliativos, como comprando materiais e realizando mudanças abruptas no currículo. Essa rotina cheia de furos acabou se mostrando estressante para mim e frustrante para os meus filhos. A verdade é que, às vezes, o currículo precisa de mudanças. Por vezes, o material ou o método ao longo da jornada não supre as necessidades dos nossos alunos. Daí de precisarmos desenvolver uma solução. Alternativa que é melhor pensada quando se está com calma, reservando momentos à parte a fim de ponderar a respeito, e não durante as agonias de uma terça-feira pela manhã, enquanto a máquina de lavar louça começa a espumar e o bebê está dando um chilique. Planejar momentos de reavaliação com antecedência me deixa livre para seguir meu plano de ação. Há tempos que já parei de mudar os planos durante o curso dos acontecimentos. Planejo 6 semanas por vez e seguimos esse planejamento por 6 semanas, mesmo que as coisas não estejam caminhando da forma como eu gostaria, com tranquilidade e leveza. Passado um período de 6 semanas, tiramos uma semana de folga. Durante essa folga, levo em consideração o desenvolvimento de cada um dos meus filhos e cada parte do currículo deles. Fiz um bom ajuste. Minhas mudanças estão suprindo suas necessidades. O conteúdo está sendo desafiador. O material tem incentivado meus filhos aos estudos. O currículo os tem ajudado a compreender a verdade, a lembrar e a pensar e a dialogar. Talvez não estejamos progredindo em matemática o tanto que desejávamos. Talvez seja um bom momento para discutir com meu marido a possibilidade de contratar um professor particular de matemática. Ou quem sabe, ao final de mais um período de 6 semanas, eu percebo que não estudamos tanto conteúdo de história quanto queríamos. Sendo assim, lá vou eu e coloco o estudo de história como prioridade no cronograma para o próximo período. Refletir a respeito de nossas práticas educacionais mediante revisões periódicas não só livra a mãe educadora de tomar grandes decisões do nada, sem mais nem menos, como também lhe dá a segurança de que logo haverá um momento de autoavaliação. Portanto, se algo não estiver funcionando, poderá ser remediado em breve. Esse é um elemento que considero inestimável da educação alicerçada na serenidade. Lembre-se do propósito central. Uma vez que nos permitimos abraçar a ideia de que o currículo não é um produto a ser comprado, a partir de então é que conseguimos abraçar o verdadeiro objetivo da educação, ordenar as afeições da criança e ensiná-la a amar aquilo que é amável. Logo, o propósito central da instrução é colocar ideias verdadeiras, boas e belas diante de nossos filhos e deixar que se banqueteiem delas. Devemos nos assentar ao lado dos nossos filhos e servir de modelo de como mergulhar nesse banquete. Partilhamos de uma gigante refeição de ideias, contemplando, observando, amando. Permitimos-nos ser transformados por aquilo com que temos contato. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo,
tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Filipenses 4, 8, 9. Dê uma boa olhada naquela disciplina ou naquele material didático antes de acrescentá-lo ao seu plano de aula. Seu conteúdo passa no teste decisivo de Filipenses 4, 8, 9. Esse material ajudará em sua responsabilidade de cultivar as afeições de seus filhos na verdade, na bondade e na beleza? Se sim, então a paz de Deus será com você e com seus filhos. A criança que ama o que deve amar e odeia o que deve odiar é uma criança verdadeiramente educada e devidamente instruída. E essa é a questão mais abrangente da educação. Adquirir o hábito de perguntar a mães educadoras que estão chegando à reta final o que elas fizeram de melhor. O que elas mudariam se pudessem voltar no tempo? A perspectiva dessas mães mais experientes é inestimável para mim, sendo uma mãe mais jovem. Se eu pudesse, me adiantaria 20 anos e perguntaria ao meu eu do futuro o que desejaria ter feito de diferente. Bom, visto que não posso viajar no tempo, então questiono mulheres em quem confio e as quais admiro. Vez após outra, é isso que essas mães experientes me dizem. Detenha-se sobretudo nos alicerces iniciais. Não se complique com frescuras e problematizações desnecessárias. Elas, porém, nunca dizem: certifique-se de que seu filho do 4º ano lê no nível apropriado ao 4º ano. Elas não me aconselham que eu me preocupe com o que os vizinhos acham, ou com o que a minha sogra ou quaisquer outras pessoas vão pensar de nós. Essas mães experientes não me dão listas de suas melhores escolhas curriculares e me dizem para replicá-las. Pelo contrário, elas me dizem para enfatizar os relacionamentos, ajudar meus filhos a preservarem o deslumbramento e compreenderem a verdade e a se esforçarem diariamente com a máxima diligência possível. Em seu influente livro A Beleza na Palavra, Stanford Aldcott escreveu que as habilidades fundamentais da humanidade são lembrar-se, pensar e falar. Basicamente, essas capacidades são tudo. Quando vejo um plano de aulas ou um livro com potencial e penso em acrescentá-lo ao currículo do ano dos nossos filhos, preciso perguntar a mim mesma: esse conteúdo ajudará meu filho a lembrar-se do que estudou? Seu conteúdo o fará pensar? Suas páginas o farão falar? Fazer essas perguntas a mim mesma me ajuda a lembrar com clareza total que não precisamos compartimentalizar nossa educação em disciplinas artificiais. Precisamos encontrar a verdade, a bondade e a beleza aonde quer que formos. Precisamos encarar boas ideias, com ordem, com lógica e com verdade. Precisamos nos voltar aos fundamentos, a fim de que possamos olhar para trás e saber que cumprimos com o nosso propósito de mães educadoras. Algumas dicas para a prática dessas estratégias. Mantenha a simplicidade, não se engane em imitar currículos que complicam aquilo que cabe ao senso comum. Leia para os seus filhos todos os dias, sim, até para os mais velhos. Além disso, separe um tempo para que cada um leia sozinho o seu próprio livro. Faça com que seus filhos escrevam todos os dias.
Não precisa pedir relatórios de livros ou ensaios históricos. Pode ser uma carta, um e-mail, uma lista de mercado ou mesmo um registro de diário. Torne a escrita uma prioridade. Estude um pouco de matemática todos os dias, mas não se exceda. Estudá-la diária e metodicamente, com perseverança e afinco, eliminará quaisquer lições longas, extensas e árduas feitas de uma só vez. E, finalmente, viva a sua vida. Desfrute diante de seus filhos e da companhia deles. Plante um jardim, arrume a casa, aprenda a fazer crochê, cozinhe, ouça audiolivros, visite novos lugares, faça excursões em fábricas de produtos do seu gosto, passeie em um parque, assista a uma peça, vá a um museu, faça caminhadas, cuide dos animais, construa utensílios, assista a um filme, ouça histórias contadas por seus avós ou por vizinhos idosos, vá à igreja, celebre as estações, decore a casa para os feriados, crie tradições familiares, pinte e borde, frequente uma biblioteca, faça a feira da semana, colha frutas, leia e memorize poesia. Lembre-se de que nossos filhos tendem a aprender aquilo que enxergam em nós e, inevitavelmente, a imitar nossas práticas. Assim, e para citar provavelmente o mais importante conselho, priorize, acima de tudo, os relacionamentos. Deus criou um mundo repleto de verdade, bondade e beleza. Cabe a nós desfrutá-lo. Não fique tão distraída com 36 semanas de lições escolares cuidadosamente planejadas, a ponto de deixar passar a glória que já está ao seu alcance. Basta colhê-la e dela fazer usufruto.